Saudações filosóficas. Na sequência do vídeo anterior, vamos agora falar do desafio cético. O desafio cético, no fundo, é o desafio colocado pelos céticos radicais, que consideram que o conhecimento, enquanto crença verdadeira justificada, não é possível. E não é possível porquê? Bom, nós temos crenças, muitas delas até podem ser verdadeiras, o que não temos é justificações suficientes para mostrar a verdade dessas crenças. Ora, o ceticismo radical, também se chama o ceticismo absoluto, não deve ser confundido com o ceticismo moderado ou mitigado. De acordo com os céticos moderados, o conhecimento até é possível, mas é limitado, ou então fica-se apenas pela probabilidade. Já os céticos radicais negam a possibilidade do conhecimento. E, portanto, o desafio cético tem que ver com os céticos radicais. Então, consideram os céticos radicais que, mesmo que algumas das nossas crenças sejam verdadeiras, nós não temos, então, possibilidade de mostrar a verdade dessas crenças, não possuímos crenças que estejam devidamente justificadas e, portanto, o conhecimento não é possível. O ceticismo radical também se designa por ceticismo pirrónico, uma vez que, enfim, o filósofo que fundou esta corrente ou esta perspectiva se chamava Pirro de Elis, que viveu no século IV e III a.C. e, portanto, trata-se de um filósofo que lançou este tremendo desafio. Ele achava, enfim, que nós não temos justificações suficientes para as nossas crenças e, portanto, perante os mais diversos assuntos, talvez o melhor seja estarmos calados. Portanto, os céticos radicais avançaram uma série de argumentos que conduziam o sábio à dúvida e, em última instância, à suspensão do juízo. Suspendendo o juízo, o sábio encontra a imperturbabilidade, a ataraxia, não afirma nem nega, simplesmente cala-se, e estar calado, estar em silêncio, talvez seja uma das formas de encontrar a imperturbabilidade. Claro que o ceticismo radical, em última instância, é autocontraditório, porque, por um lado, afirma que não há conhecimento, que o conhecimento não é possível, e, por outro lado, exprime esse conhecimento de que o conhecimento não é possível. Por um lado, diz que nós não temos crenças verdadeiras justificadas, por outro lado, enfim, argumenta a favor da crença verdadeira, enfim, e, portanto, justificada, de que não temos crenças verdadeiras justificadas. Portanto, justifica a crença que considera verdadeira, de que, de facto, não temos crenças verdadeiras justificadas. Ora, isto é, efetivamente, contraditório, isto é autorrefutante, estamos perante uma contradição aparentemente incurável. De qualquer maneira, o ceticismo, não obstante este caráter contraditório, deve ser levado a sério. Então, quais eram os argumentos que os céticos apresentavam para dizer que nós não temos crenças devidamente justificadas? Desde logo, os erros e ilusões dos sentidos. Portanto, eles consideram, e muitos filósofos também alinharam nessa ideia, que os sentidos nos enganam, os sentidos desencadeiam erros e equívocos e, portanto, todas as crenças relacionadas com os sentidos não estão devidamente justificadas. Portanto, não há nenhuma crença acerca da qual estejamos seguros, porque, como diria Descartes, se os sentidos nos enganam uma vez,
é provável que nos enganem sempre. Portanto, não convém confiar naqueles que nos enganam, nem que tenha sido uma vez só. Claro que, em rigor, não são os sentidos que nos enganam. Os sentidos apresentam uma informação com a qual nós nos deixamos enganar, porque não são os sentidos que formulam juízos. Quem formula juízos será, ou a faculdade que formula juízos será o entendimento, como diria Kant. E, portanto, o erro ocorre ao nível do entendimento e não propriamente ao nível dos sentidos. Descartes disse isso de outra maneira. O entendimento formula juízos, mas é a vontade que dá ou não o seu consentimento aos juízos que o entendimento formula. E, portanto, nós só caímos no erro quando, consentimos ou damos o nosso assentimento a ideias ou a juízos que não são evidentes. De qualquer modo, essa informação errónea que nos chega através dos sentidos desencadeia, então, crenças que não são evidentes. E, portanto, essas crenças não estão devidamente justificadas e, portanto, essa é uma das razões que levam os céticos a acreditar que não temos conhecimento, pelo menos das coisas que supostamente poderíamos conhecer através dos sentidos, efetivamente não possuímos conhecimento, não temos nenhuma crença devidamente justificada. Um segundo argumento, os argumentos são vários, mas enfim, vamos aqui considerar 3. Um segundo argumento tem que ver com a divergência de opiniões. Mesmo entre os especialistas existem opiniões divergentes, discordantes, conflituantes a respeito dos mais variados assuntos e, portanto, se há opiniões divergentes, significa que elas não estão devidamente justificadas, porque se elas estivessem devidamente justificadas, certamente que a divergência e a discordância não se verificariam. Portanto, também a esse nível, segundo os céticos, nós não temos crenças devidamente justificadas. Finalmente, o argumento, enfim, mais conhecido trata-se da regressão infinita da justificação. Bom, basicamente o que é que este argumento significa? Significa que nós, para justificar uma crença, precisamos de recorrer a outra. E para justificar essa outra, precisamos de recorrer a uma terceira, e para justificar essa terceira, precisamos de recorrer a uma quarta crença, e assim até ao infinito. Claro que o esquema não é assim tão simples, porque para justificar uma crença não podemos recorrer só a uma outra, teremos que recorrer pelo menos a duas, enfim, mas vamos simplificar e basicamente o que este argumento nos diz é que nós teremos de regredir até ao infinito em busca de uma justificação última que, afinal, nunca seremos capazes de encontrar. Portanto, uma crença última que justifique, no fundo, toda a cadeia de crenças e que, no fundo, se justifique a si mesma. Segundo os céticos radicais, essa crença não existe. Por isso é que estamos perante uma regressão infinita da justificação. Infinita porque, de facto, nós não encontramos uma crença última, básica. Por outro lado, estamos perante uma regressão porque estamos à procura de uma premissa última, e não propriamente em busca de conclusões, por isso é uma regressão, não é uma progressão. E estamos a falar então de justificações. Regressão infinita da justificação. Claro que também seria inaceitável, sustentar a cadeia do saber numa crença injustificada, portanto isso não faria sentido, porque se está injustificada não seria conhecimento. Também não seria correto justificar uma crença recorrendo a outra que, por sua vez, seria justificada pela anterior.
portanto, entraríamos aqui num círculo vicioso. Enfim, o que é certo, portanto, é que esta cadeia de justificações até ao infinito é absolutamente inevitável e, portanto, nós não temos nenhuma crença que esteja devidamente justificada. Em última instância, só no infinito é que poderemos justificar as nossas crenças, mas sendo nós seres limitados, finitos, imperfeitos, não temos acesso ao infinito e, portanto, o conhecimento, em última instância, não é possível. Se quisermos usar um exemplo para facilitar a compreensão deste processo, vamos supor que alguém defenda a crença de que o mundo existe desde sempre. Enfim, desde logo, perguntamos, mas porquê? E essa pessoa poderá responder, porque o que existe não pode surgir do nada. E então, mais uma vez, surge a questão, e porquê? Porque o nada não tem força criadora. E porquê? Porque só o ser tem potência para gerar o ser. E porquê? Porque toda a causa deve possuir de modo iminente aquilo que comunica ao efeito, e o nada, enfim, não o pode fazer. E porquê? Portanto, nós estamos sempre à procura de uma justificação sólida que não necessite de outra. Só que isso não é possível. Portanto, é este o principal argumento dos céticos radicais relativamente à impossibilidade de termos crenças devidamente justificadas e, em última instância, relativamente à impossibilidade do conhecimento. E por hoje é tudo. Ponham um like, partilhem o vídeo e subscrevam o canal. Deixem também os vossos comentários se acharem oportuno. E até à próxima.